Boa noite. Sempre muito feliz com o convite da Marinês para a gente poder fazer algumas reflexões, para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre as mensagens do Cristo. E para essa noite a gente vai começar os trabalhos com uma mensagem do livrinho Gotas de Esperança, que diz assim: Seja firme em todas as circunstâncias, mas chega um momento em que você pensa. Perdi o meu emprego, perdi os meus parentes, perdi os meus amigos, perdi o meu dinheiro. Você fica a refletir sobre isso. Acha que perdeu muita coisa. No entanto, se não perdeu a confiança em Deus, você não perdeu a paz, o maior tesouro que alguém pode ter. Pense nisso e sinta como tudo é insignificante perante a sua paz que procede de Deus. Então, iniciando com essa mensagem tão bonita, a proposta que eu tenho para nós na noite de hoje é a gente fazer uma reflexão de qual é o olhar da doutrina espírita para as dores. Então, será que todos sentimos dores? Se sim, quais dores nós sentimos? Quais são as dores que nos afetam, que nos machucam, que nos ferem, que nos invadem, às vezes com tanta força que a gente se perde, que a gente se desespera e a gente não sabe como reagir. Por que será que sentimos essas dores? Né? Será que tem algum propósito? Será que tem alguma finalidade? Será que tem alguma intenção a gente passar por esses períodos de dor e de aflição? E nós, sendo filhos de Deus, e Deus sendo soberanamente bom e justo, será que é justo a gente passar por esses momentos de dor, de aflição, que nos machucam e que muitas vezes a gente não entende? E por fim, quais seriam essas dores, que nos afetam? Só deixa eu passar aqui minha lâmina. É. Então, as dores da alma. Então, elas podem ter como causas conhecidas que são dessa vida mesmo, ou então causas desconhecidas, que são de vidas passadas. Então, quando a gente faz uma reflexão, da nossa atual existência, a gente faz o trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, a gente vai ver que muita coisa é dessa existência mesmo. Quando a gente vai ver quais são as nossas ações, quais são os nossos pensamentos, quais são os nossos sentimentos, quais são os nossos desejos e quais são as nossas reais intenções, a gente vai ver que muita coisa é dessa vida mesmo. E se a gente faz todo um trabalho de autorreflexão e a gente vê que a gente é uma pessoa muito justa, muito boa, muitas coisas pelas quais nós passamos podem sim ser de vidas passadas, são resgates, são situações que nós vamos passar para que a gente possa se reajustar, para que a gente possa se reequilibrar com a justiça divina. Então, essas dores que nos afetam, elas podem ser então das causas atuais dessa existência mesmo, ou então de causas de vidas passadas, para que a gente resgate os nossos equívocos do passado e que a gente possa então se reequilibrar com a justiça divina. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Cristo Consolador, ele tem uma frase bem profunda e ela é bem tocante, que ela diz assim, que na dor Deus nos igualou. Então a dor é aquele momento, aquele momento que nós nos tornamos humanos idênticos. Então, por exemplo, quando se perde um filho, não importa se você é rico, se você é pobre, se você torce para o partido A ou para o time C, se você é do partido tal, não importa onde você mora, não importa se você mora aqui ou você mora em outro estado, em outro país, não importa. A dor de se perder um filho, ela é exatamente igual para todo mundo. Então, a dor, ela nos iguala, ela nos torna humanos idênticos. Quando se descobre uma doença muito grave, uma doença degenerativa, uma doença terminal, não importa.
se eu sou rica ou se eu sou pobre, não importa a família onde eu estou inserida, não importa a cor da minha pele, não importa o país onde eu moro. O desespero, a angústia, a incerteza do que vai acontecer diante dessa doença, ela é exatamente igual para todo mundo. O que nos diferencia é a intensidade com o que pelo tanto que a gente sofre. E isso sempre vai estar ligado ao adiantamento do espírito. Então, por exemplo, duas pessoas com o mesmo problema de saúde. Uma pessoa ela vai sofrer, ela vai se vitimizar, ela vai se deprimir, ela vai se revoltar contra Deus, contra a vida, contra as pessoas. E a outra pessoa com a mesma idade, com o mesmo problema, vai sentir, né, aquele momento de pavor, mas depois vai procurar ajuda da medicina, vai procurar ajuda espiritual, vai tirar as melhores lições, vai ressignificar esse problema e vai sair muito melhor, muito mais fortalecido do que quando descobriu a doença. Então, a intensidade pelo que se sofre é que diferencia as pessoas. Isso sempre vai estar ligado, vai estar condicionado ao adiantamento do espírito. E tem um livro que eu gosto muito, que ela é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É da Ana Maria Quinteiros. E ela é uma médica que ela só cuida de pacientes paliativos. E nesse livro ela relata que os desejos e os arrependimentos das pessoas que estão nos leitos de morte, né, que já procuraram toda ajuda, de todas as formas, e realmente não tem mais o que fazer, eles estão só esperando a morte chegar e ela relata que os desejos e os arrependimentos são os mesmos. O desejo, então, é de ter mais tempo de vida, né, para poder usufruir, né, de mais tempo. E os arrependimentos é de ter feito mau tempo, né, mal gestão do seu tempo. Ou seja, de se importar muito com o que os outros pensam, de ter trabalhado demais para adquirir as coisas terrenas e não ter dado tanta importância para o que realmente importa, que é a construção das relações, que é a construção das virtudes, né? Então, nenhum paciente, quando está num leito de morte, diz assim: Olha, doutor, me dá mais tempo de vida, porque eu quero ser mais arrogante, porque eu quero comprar um pouco mais de terra, porque eu quero humilhar mais pessoas. Não, eles não pedem isso. Eles dizem, doutor, me dá mais tempo de vida, porque eu quero abraçar e pedir perdão para o meu irmão, que o meu orgulho não me permitiu, que eu quero passar mais tempo com a minha família, que pelo trabalho, para poder enriquecer, para poder conseguir mais coisas, eu não consegui. É isso que quando nós estamos diante da morte, que vai pesar na nossa consciência. Então, no momento da dor, nós experimentamos uma profunda solidariedade com o gênero humano. Por quê? Porque nós achamos que tudo vai ser como a gente quer, do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, da forma que nós queremos. Só que vem a vida com as suas lições pedagógicas, né? Para que a gente aprenda e entenda que nem tudo é como eu quero, nem sempre as coisas vão ser como eu quero. Então a gente vai entender que nós vamos fazer a nossa parte. E a vida vai trazer aquilo que nós precisamos para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se modificar, para que a gente possa resgatar os equívocos do passado. E quando nós entendemos isso, que as coisas não são sempre como nós queremos e que muitas vezes a dor ela vai bater na nossa porta, nós vamos ou deveríamos ter uma maior solidariedade com os equívocos do nosso semelhante, entendendo que o nosso irmão, né, que o nosso semelhante erra, mas que ele é um espírito imperfeito, mas que nós também cometemos erro, que nós também nos equivocamos e que quando a gente erra, nós queremos o perdão. Então, que quando as pessoas por algum motivo nos ferem, nos machucam, ou por algum motivo elas estão passando por algum momento de dificuldade, que a gente não julgue, que a gente não condene, muito pelo contrário, que a gente siga os exemplos do que o Jesus fez aqui, que a gente acolha, que a gente console, que a gente conforte, né? Que a gente possa ser um ponto de luz na vida dessas pessoas.
E o Haroldo, ele sempre fala que todas as famílias estão vivendo uma tragédia. E é muito o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Numa família, alguém se suicidou, noutra família, alguém está com problema de álcool, de drogadição, uma família totalmente desestruturada. Em algumas famílias, se descobriu uma doença muito grave, noutra família, um reverse financeiro, né? E nós também podemos perceber isso pelas nossas famílias, né? Tem um primo que está passando por um problema financeiro, um tio que descobriu uma doença muito grave. Então, se nós não aprendermos a ressignificar, se nós não tivermos um cuidado, um olhar com carinho, né? Um olhar de reconstruir essas situações que nos chegam, nós vamos adoecer porque nós não vamos dar conta de passar por tudo isso. Então, a importância, né, da fé, da confiança nesse Pai de amor, nessa misericórdia de Deus por nós, né, entendendo que nada que nos chega é por acaso, que por mais difícil que seja, né, a dificuldade, por mais difícil que seja a situação que bateu à minha porta, nós já temos a maturidade para passar, para vencer, né? E sair muito melhor do que quando a gente iniciou ela. Então, a dor sempre é um grito de que algo está errado. Nós precisamos tratar, nós precisamos descobrir a causa para aliviar o efeito. Então, é muito o que a gente faz, né? Nós estamos toda hora justificando, com as nossas justificativas, com os nossos desculpismos. Porque eu fiz determinada coisa porque a fulana me disse isso. Eu reagi dessa forma porque me aconteceu determinada situação. Então, nós sempre vamos colocando a culpa, né, nas coisas e nas situações. Nós nunca trazemos para nós a reflexão de qual é a nossa parcela de culpa, qual é a nossa parte no que está acontecendo. Então, diante das coisas que nos acontecem, a gente age de uma forma tranquila, de uma forma calma, serena, com tranquilidade, ou a gente reage com impulsividade, com rebeldia, com teimosia. E é como eu gosto sempre de dar exemplo, é como, por exemplo, eu tô com problema no meu, tô com dor no meu estômago. Vou, faço os exames e descubro que eu tô com uma gastrite. O doutor me faz um tratamento lá de 15, 20 dias, faço esse tratamento, ok, tô 100%. Volto a trabalhar, engulo tudo inteiro, como um monte de fritura, não faço um exercício físico, tô toda hora estressada. Eu tratei a causa ou o efeito? Daqui a pouco eu não fui na raiz do problema. Daqui a pouco eu tô com a gastrite de novo. E na nossa vida é exatamente assim. Então, muitas das dores que nos chegam, será que a gente consegue perdoar? Será que a gente consegue pedir perdão? Será que a gente se auto-perdoa pelos nossos erros, pelos nossos equívocos? A tristeza que a gente sente? Será que a gente é grato por tudo aquilo que a gente tem? Porque a gente reclama tanto das coisas e se a gente for analisar, a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir ou a reclamar. A tristeza, né? A inveja que a gente sente, né? A gente não valoriza as coisas que nós temos. Nós alimentamos muita mágoa, daqui a pouco a gente adoece e não sabe por quê. Então, sempre entendendo que tudo aquilo que bate à nossa porta, gente, é justo e é necessário, senão Deus não autoriza. Só bate na minha porta e entra se é justo eu passar por determinada situação e é necessário para o meu amadurecimento e para a minha transformação. Tudo sempre vai passar por esse crivo dessa lei de amor, de justiça e de caridade. Então, tudo vai passar por isso, por essa peneira. É justo a Marielle passar por uma doença aos 30 anos? Ah, é justo. É necessário ela, nesse momento, passar por essa situação? É necessário. Então, pela lei de amor e pela misericórdia divina,
né? Aos 30 anos eu tenho essa doença e posso vir a desencarnar. Mas não é um erro, não é um acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade, tudo tem uma intenção. Sempre para que a gente possa evoluir e caminhar em direção a Deus. O Emmanuel tem uma mensagem chamada Aprovações, que ela é muito linda, e ela diz assim: se a aprovação chega em seu caminho, não te detenhas, siga em frente. Então, se os momentos de dificuldade baterem a nossa porta, não nos detenhamos, que a gente siga caminhando, que a gente siga adiante. Todos nós, eu coloquei aqui na minha lâmina, todos nós eu botei em negrito, eu grifei, eu botei em letra maiúscula, porque todos nós nascemos com lições e problemas. Então, todos nós, em algum momento, vamos passar por momentos de dor, vamos passar por momentos de dificuldade. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos e o nosso passado ainda fala mais alto. Nós temos muitos resgates a ser feito, nós temos muitas imperfeições, nós temos muitas mazelas, né, que nós carregamos conosco, que nós precisamos nos trabalhar e transformar em virtudes que vão nos dar felicidade lá no mundo espiritual. Então, e daí ele continua: pelas tuas tendências saberás por que sofres. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Então, pelas nossas tendências, nós vamos saber por que a gente sofre, né? Quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas emoções que nos acompanham o dia todo, de mágoa, de ressentimento, de rebeldia, de teimosia. Se é isso que eu carrego comigo no meu dia a dia, como eu posso ser feliz? Como eu posso ter uma vida tranquila dentro desse mundo de provas e expiações? Não tem como. Então, o trabalho do autoconhecimento me possibilita identificar essas minhas tendências que eu tenho e aquelas que não são boas, que elas são as minhas imperfeições. Eu posso devagarinho fazer esse trabalho de reforma íntima e transformar elas em virtudes. Pensa, se a gente consegue ter uma vida tranquila, na empatia, na gentileza, na bondade, no perdão, na tolerância. Como que nós não vamos. É óbvio que nós vamos conseguir ter uma vida leve, uma vida tranquila e uma vida feliz, essa felicidade que nos é permitida aqui. Então, que a gente reflita, que a gente faça esse trabalho, essa autoanálise, para identificar. A Joana de Ângeles sempre diz como é importante a gente olhar para as nossas sombras, para a gente olhar para a nossa escuridão. E a forma da gente identificar, da gente reconhecer qual é a nossa escuridão, é através do autoconhecimento. Quando eu coloco luz, quando eu identifico isso, eu vou me trabalhar, vou me esforçar e vencer essa minha escuridão, vencer essas minhas enfermidades morais. Então, nós somos livres na sementeira, mas não na colheita. Eu sempre digo que a gente planta sorrindo e colhe chorando. Então, é muito lindo quando lá na minha vida eu estou plantando a discórdia, a intriga, a fofoca, a maledicência, lesando né, os meus colegas ou o meu sócio. Daí é muito legal. Daí eu tô aqui plantando, sorrindo, mas e lá na frente, quando eu tenho que colher isso? Daí a gente vai colher chorando. Então, que nós, se nós sabemos, né, da lei de causa e efeito, nós precisamos fazer melhores escolhas. Nós precisamos plantar sementes de amor, de bondade, de justiça, de tolerância, de empatia, para lá na frente colher essas coisas mais saudáveis, mais edificantes. Se eu amo girassol e eu plantar rosas, o que eu vou colher? Eu vou colher girassol? Não. Se eu plantar rosas, eu vou colher rosas. Então, se na minha vida, lá na minha plantação, no meu jardim, eu quero colher girassóis, eu preciso plantar girassóis, e na nossa vida é exatamente igual. Se eu quero ter uma vida feliz, se eu quero ter uma vida plena, se eu quero ter uma vida tranquila,
eu preciso plantar boas sementes para lá na frente colher. A Joana sempre diz: ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes e para crescer em direção a Deus. Então, nós não viemos para a Terra, nós não reencarnamos aqui, gente, para sofrer. Não é, nós não estamos aqui para isso. Nós viemos para que a gente se reeduque, para que a gente se recupere das nossas escolhas equivocadas, para que a gente se harmonize, que a gente se equilibre com a justiça divina, com essa lei divina e cresça em direção a Deus. Então, eu coloquei aqui um menininho que está na sala de aula e ele, na prova de matemática, ele precisava tirar 7. E daí, na prova, ele tira 2. Ele passou de ano? Não, ele não passou de ano. Ele ficou em recuperação. E na nossa vida é exatamente assim. Nós que estamos encarnados aqui, nós estamos na recuperação. Nós ainda não conseguimos o ponto de corte do ponto de vista moral ainda para ir para o mundo de regeneração. Nós estamos tendo a oportunidade, pelo amor, pela misericórdia divina, de estarmos aqui encarnados. Então, que a gente trabalhe na construção das nossas virtudes, que a gente trabalhe, que a gente ressignifique os momentos de dor quando eles baterem a nossa porta, entendendo que nada é por acaso, que Deus não joga dados com as nossas vidas, né? Então, a dor, a gente desconstrói essa ideia de castigo divino, desse Deus que pune. Deus não nos pune. As dores, elas são educativas para a gente resgatar e para a gente evoluir. Então, a dor é sempre o último instrumento usado por Deus. Só que quando ela é acionada no nosso caminho, ela vai até o fim. Então, a dor não é o primeiro, não é o segundo, não é o 20º recurso que Deus usa para nós nos transformar. A dor sempre vai ser o último recurso que Deus usa para nossa transformação. Só que quando ela chegar, ela só vai embora quando a nossa transformação, quando a nossa modificação acontece. Existe uma instância superior. Quem é a instância superior? Instância superior é Deus, né, gente? Existem elementos que escapam do nosso controle. Envelhecer, adoecer, ser abandonado, perda de pessoas que a gente ama demais. Então, essas coisas estão fora, nós não controlamos. Então, diante desses elementos que nós não temos o controle, olha o que o Evangelho diz. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, ó, e o Evangelho continua: diante daquilo que ultrapassa o poder de ação, o que a gente faz? Nós vamos obedecer. Diante daquilo que eu não controlo, a gente vai obedecer, porque nós entendemos, nós já compreendemos que tem uma inteligência superior que está comandando tudo e que se bateu na nossa porta tem um propósito. Mas, sobretudo, resignar-se, que é entregar-se de coração. Ou seja, é nós nos jogarmos no colo do Pai. Então, diante de uma dor muito grande, diante de uma dificuldade muito grande, que às vezes a gente se desespera, a gente a gente não vê luz no fim do túnel, a gente vai obedecer, porque existe uma instância superior que está comandando tudo isso, e nós vamos nos resignar, né? Que é entregar-se de coração, sempre entendendo que nós jamais estamos abandonados. No livro Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito Hamed, ele diz que as dores são grandes estimuladores da mente. É uma sementeira de vida nova. Então, quantas pessoas não se transformaram, não se reergueram, né? Saíram muito mais fortes diante de uma dificuldade muito grande. E aqui eu queria dar como exemplo. Aqui perto da nossa cidade, em Fortaleza dos Valos, teve um casal, eles tinham um filho de 13 anos, filho único. E ele, né, pelo uso das telas, enfim, né,
se perdeu, fez coisas erradas e ele cometeu suicídio aos 13 anos. Pegou a espingarda da família e se deu um tiro e se suicidou. Esses pais passaram pela maior dor, né, que alguém pode sentir, que é a perda de um filho, pelo suicídio e ainda filho único. Eles poderiam estar sofrendo em depressão, revoltados, né, com a vida, com Deus, né, por estarem passando por esse momento tão difícil. Mas o que eles fizeram, que é o que o Espírito Hamed coloca aqui para nós, eles estão indo em todas as escolas de toda a região, estão indo nas rádios, em todos os veículos, e estão dando, estão contando a experiência que eles tiveram, né, dessa dor, para que outras famílias não passem pelo mesmo problema, não passem pelo mesmo tipo de dor. Isso é grandioso. São dois espíritos que colocaram a sua dor do lado e pensaram, né, nas outras famílias. E eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, um despertar muito grande nas famílias, estão vindo falar com os adolescentes nas escolas. Se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, o quanto esse casal cresceu, né, em virtudes, cresceu como espírito. O Espiritismo, como consolador prometido, então, ele não vai tirar a nossa dor. E não é função tirar a dor, né? Mas o Espiritismo dá um outro entendimento, ele dá um outro olhar para a dor, né? Que a dor não é um castigo, que a dor não é punitiva, que a dor ela vem para que a gente se transforme, que a gente se modifique, que a gente evolua enquanto espírito. Então, ele dá um sentido para a vida e também nos imuniza do desespero, né? Desesperar jamais, né? A gente não pode se desesperar. A gente tem que, né, refletir, reanalisar e encontrar um caminho, buscar soluções, buscar as alternativas. Dar sentido à vida e nos imunizar do desespero é o caminho para superar os momentos de dor e de aflição. Então, é como o velejador. Ele pega, né, o seu barquinho lá, a sua vela e vai para o meio do mar. E ele traça um roteiro para fazer. E daí o vento leva ele para o outro lado. O velejador, ele tem o controle sobre o vento? Não, ele não consegue controlar o vento, mas ele pode ajustar a vela. E é exatamente assim na nossa vida. Tem ventos que nós não vamos poder controlar, que são perdas de pessoas, dificuldades financeiras, doenças muito limitantes. Então, essas situações são o nosso vento. Aí o que nós precisamos fazer é ajustar a nossa vela, né? Dando um outro olhar, um outro entendimento, buscando as soluções possíveis, buscando ajuda quando necessária. E a prece, né, gente? A prece é a conexão de nós com o nosso Criador, né? É a nossa ligação. Ah, nós precisamos, ao longo do nosso dia, não só quando a gente está com muita dificuldade, fazer essa ligação com o mundo espiritual. Eu sempre digo que a ligação do mundo espiritual para nós, ela é 24 horas por dia. Mas nós, às vezes, nos perdemos, nós, às vezes, esquecemos. Então, que a gente nunca esqueça, né? Que a prece, ela nos sintoniza com o Criador, ela nos possibilita a gente se sintonizar com os espíritos superiores que vão nos intuir, que vão de alguma forma nos auxiliar para que a gente possa passar por esses momentos de dor, de dificuldade, com uma certa leveza, de uma forma mais tranquila. E o amor é o rio onde se afogam os sofrimentos. Sem o amor, a vida perde o sentido. Então, a lei de Deus é a lei de amor, né? A gente diz que é a lei de amor, de justiça e de caridade, mas a gente faz um resumo dela que é uma lei de amor. Então, quando nós amamos, nós vamos conseguir ser felizes, porque nós estamos indo de encontro com a lei de Deus. E muito mais do que de encontro, fazer o que Jesus exemplificou para nós, que é amar incondicionalmente, aceitar aquilo que a gente não pode, né? Dessa forma, a gente consegue, devagarinho, ir vencendo as dificuldades. Então, sempre olhar para dentro de nós e entender.
quais são os nossos reais, as nossas reais emoções, o que está nos machucando, o que nós não estamos conseguindo aceitar, por que nós não aceitamos, e sempre confiando nesse Pai de amor, nesse Pai de misericórdia, entendendo que nós nunca estamos sozinhos. E para encerrar, então, eu vou contar uma historinha que é a pata do elefante. É a história de um ratinho que, com uma dor muito grande no peito, procura os médicos da floresta para encontrar a cura. Depois de percorrer os mais diversos especialistas, como o Dr. Urso, o Dr. Leão, ele descobre desanimado que a sua dor é uma ilusão. Como a dor não passava, o ratinho então procurou a dona Coruja, que é a doutora das emoções. Ela disse: Rato, meu caro rato, você sofre de um mal gigante. É a síndrome da pata do elefante. Pata do elefante é quando uma tristeza gigante, uma tristeza enorme, uma angústia, uma preocupação, ou até medos de montão invadem o peito da gente. Quem nunca sentiu a pata do elefante esmagando seu peito? A doutora Coruja disse que para essa síndrome não há remédio que cure. E o único jeito de melhorar é unir os que amamos para o peso da pata do elefante e compartilhar. Lição aprendida. Naqueles momentos em que tudo dá errado, em que você tem um monte de problemas juntos, provocando-lhe um nó na garganta e fazendo o seu peito doer, sempre, sempre aparece um amigo para ajudar a segurar a pata do elefante. O auxílio sempre vem. Nós jamais estamos sozinhos. Então, que a gente nunca se desespere, que a gente nunca se revolte e, principalmente, que nós nunca nos sintamos abandonados, porque Deus sempre se faz presente na nossa vida, né? Basta a gente, né, despertar a nossa consciência e acalmar o nosso coração. Eu agradeço. E para finalizar, então, vamos fazer a prece final. Agradecer, então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo todas as oportunidades que a vida nos traz. Agradecemos as dificuldades, agradecemos as aflições, que são mecanismos, que são instrumentos que Deus usa para a nossa transformação, para que a gente possa evoluir e crescer em direção a Deus. Agradecemos as bênçãos que muitas vezes não enxergamos. Agradecemos a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos. Agradecemos a tudo que muitas vezes nem percebemos, nem nos damos conta do sol, da natureza, de uma planta. Tudo isso é importante e tudo isso são presentes de Deus. Que tenhamos um bom final de semana, de muita luz, de muita paz e de muito amor. Que assim seja.